Bem-vinda, Emilene, aqui conosco. Graças a Deus pelas suas vidas, você que está chegando. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. E se você tem algum pedido de oração, que você possa estar colocando no altar do Senhor, que você possa postar aí também, para que a gente esteja acrescentando a nossa lista de pedidos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos iniciar então com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Oh Deus amado e querido, nós entramos na sua presença nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua bondade. Tu és o nosso Pai amado, o Senhor das nossas vidas, aquele que cuida de nós, que nos sustenta, que nos supre em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque podemos contemplar a cada dia o milagre do Senhor nas nossas vidas, o cuidado e a provisão do Senhor em todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque até aqui, Ebenezer, nos ajudou o Senhor. Temos passado por provas, sim, temos visto quantas pessoas adoecendo, mas o Senhor tem nos sustentado e nós glorificamos ao Senhor por isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer do nosso amor ao Senhor, que as nossas vidas só têm sentido realmente porque sabemos que o Senhor é o Senhor delas. Ó Deus querido, que o Senhor possa, Senhor, tomar mais este culto, essa live, onde estaremos falando sobre família, sobre relacionamento de pais e filhos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja esquadrinhando os corações dos pais aos filhos. Que o Senhor esteja trazendo, Senhor, em cada coração o desejo de realmente refletir nas práticas e comportamentos. Que o que importa para nós, ó Deus, é servir a Ti de fato, é termos práticas e comportamentos que Te agradam. Porque não adianta nós nos preocuparmos em agradar as pessoas se não agradamos ao Seu querer. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha sondando cada coração nesta noite. Entra, Senhor, e age no nosso meio, remove tristeza, depressão, ansiedade, raiz de amargura, tudo aquilo que possa estar assolando as vidas, as famílias, que possa estar dividindo, trazendo divisão nos casamentos, nos relacionamentos de pais e filhos. Senhor, põe a sua mão sobre cada um nesta noite. Que haja paz nos lares, que haja harmonia e que neste momento cada um dos familiares possa se assentar para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Aleluia. Saudando ainda, bem-vindo a Letícia Cruz. Bem-vinda aqui conosco também, boa noite. Andréia Pereira, oi querida, paz, bom ter você aqui também. Mãe Elvira, paz minha amada. Amém, amém, eu já anotei aqui esse pedido de oração também, viu? Graças a Deus por isso, nós vamos estar orando por ela sim. Vamos então dar início em mais a nossa live e queremos nesse momento pedir que você esteja atento a tudo aquilo que nós falarmos. Você pode interagir conosco, você pode entrar, fazer algum comentário, alguma colocação. É muito importante para nós interagirmos aqui, para que não fique só a gente falando, até porque nós não temos nenhuma fórmula perfeita. Nós aprendemos juntos, dependendo única e exclusivamente do poder do nosso Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Graça e paz, queridos. É com muita alegria e satisfação estar aqui mais uma vez nesse sábado. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Amém. Nós estamos aqui agora nesse momento só por Ele. E é por isso que nós temos que glorificar seu santo nome. Porque tem muita gente que hoje que não vai poder estar aqui assistindo esse live. Mas por isso o Senhor até aqui nos ajudou. E que para que essa tarde, nesse início da noite, podemos estar aqui ouvindo a tua palavra do Senhor. Amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Nós vamos falar então hoje sobre a síndrome do ninho vazio. Não sei o que representa para você o ninho vazio. Talvez você ainda não tenha parado para pensar sobre isso. Deixa eu abaixar o seu som. Para analisar o que é um ninho vazio. Se os seus filhos ainda estão numa fase de crescimento, se ainda são pequenininhos, talvez bebês, você ainda talvez não tenha refletido sobre essa possibilidade. Mas certamente esse dia vai chegar, onde o ninho vai estar vazio. Então, é muito bom refletirmos sobre isso agora. E gostaríamos de compartilhar com você dessa palavra. Hoje nós vemos que no Brasil não há muito foco nisso, muito estudo, muita reflexão sobre essa síndrome do ninho vazio. Até porque esse diagnóstico, ele é um diagnóstico, além de desafiador, ele também, ele entra numa fase na vida do casal, especialmente, onde o casal está buscando o seu tempo de aposentadoria, está envelhecendo, está, às vezes, por conta da idade, já vai adoecendo também. Mas é uma fase onde a síndrome do ninho vazio, ela se choca com o período da velhice, com o período da aposentadoria. E cada um de nós tem uma forma de ver tudo isso, de visualizar tudo isso. Tem pessoas que quando chegam na fase de aposentadoria, aí a sua aposentadoria saiu, olha que legal. Alguns entendem que é muito bom. E outros entram numa fase meio depressiva, porque entendem que não servem mais para nada, que já estão se tornando inúteis, velhos, improdutivos, vistos pela sociedade como melhor idade, e muitos se aposentam nessa fase. E essa fase, ela vem de encontro a esse período também, onde os filhos crescem e vão sair do ninho. Então, a gente não tem muito material a respeito disso, mas nós podemos perceber que essas fases acontecem quase que na mesma época ou concomitante. É uma coisa que acontece praticamente junto. E nem todos os casais conseguem lidar com isso. Então, nós vamos refletir sobre isso hoje. Saudando bem-vinda também o Erni, que está aqui conosco, a Tábada, querida, irmão Eberson também. Muito obrigada pela presença de vocês e do Ministério de Casais Firmes na Rocha, da Igreja de São Caetano do Sul, São Paulo, que tem nos apoiado com esse trabalho grandemente. Bom ter vocês aqui. Também a querida Anice está conosco, a paz, minha amada. Bom ter vocês também aqui, a companhia de vocês. Então, nós vemos que é uma fase onde nós precisamos aprender a lidar com isso. Estou vendo aqui que tem alguns casais que já entraram, que têm filhos adolescentes, que têm filhos casados, que já estão com o ninho vazio. Então, assim, são comportamentos diferentes, experiências que a gente vai precisar experimentar. Não tem como fugir disso. É algo que vai acontecendo. A síndrome do ninho vazio, ela é caracterizada muitas vezes pelo surgimento de um quadro depressivo, onde as pessoas, os pais, de um modo geral, se fecham, se abatem, especialmente a mãe. Se abatem muito pela saída do filho, da filha, dos filhos que saem de casa. E eles saem normalmente porque vão se casar, ou então porque vão embora para um outro país, para um outro estado, fazer um curso. E você sabe que ali, se eles conseguirem um trabalho dentro da área, é difícil de voltar, ou vai voltar já casado, vai ter a vida própria. Então, é uma fase deles estarem criando a sua independência. E é sobre essa independência que nós vamos refletir hoje. Vamos iniciar aqui com um texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 2, que fala da lição de Joquebede, a mãe de Moisés. Vamos falar um pouco agora como mãe. Claro que aqui envolve mãe, pai, mas as mães que estão aqui há de convir comigo, né, mães? Que mãe, né? É galinha choca.
Não sei se a Cristina tá aqui, mas eu falo sempre isso para ela. Bem-vinda também, Carol. Oh, que bom ter você aqui, querida. Bem-vinda a sua família toda aí. A mãe, o pai, a Rita, Paulo, Henrique, Paulinho, vó Luzia, vó Ana, todos vocês. Eu quero citar aqui uma reflexão da Nice, que está conosco. O meu já está há alguns anos. Foi difícil ficar sem meus filhos na casa, mas venci essa fase com a ajuda de Deus. Olha lá, que importante. As experiências que a gente vai poder compartilhar hoje. E falando de Joquebede, na realidade nós vemos uma preciosa lição de uma mulher que se sente no momento de perda, de risco, algo ameaçava a vida do seu filho. E nós estamos falando nada mais, nada menos que Moisés. Moisés, na realidade, assim como as outras crianças, o faraó deu um comando, porque o faraó ele recebeu através de feiticeiros uma revelação de que ali no meio do povo nasceria um menino, um escravo judeu. E esse menino tiraria o povo do Egito e libertaria o povo da escravidão. E Faraó, então, chamou as parteiras, Shifra e Puá, e pediu que elas, na realidade, tirassem a vida dos meninos no momento de nascer. Asfixiasse os meninos e deixasse somente as meninas nascerem. É claro que elas não aceitaram isso e elas na hora se calaram, mas não fizeram o que realmente deveriam ter feito, para que os meninos não sobrevivessem, somente as meninas. E nós sabemos disso que Joquebede escondeu o filho por quanto tempo foi possível, mas chegou um momento que não deu mais. A criança vai crescendo, ela nasce e começa a fazer barulho, chora, bebê novo. E aí o que ela fez? Ela, na realidade, conforme relata toda a história em Êxodo 2, ela viu que o filho corria um risco de vida. E ela decidiu construir um cesto, que tinha assim uma característica de um barquinho. E ali ela se envolveu, ela se doou, ela se projetou na construção desse cesto. Por quê? Porque ela sabia que ela precisava defender o seu filho. E nós, como mães, temos muito esse comportamento, temos muito essa visão, não que os pais não tenham, mas a mãe é muito emoção, né? Mulher ainda, nós vemos as coisas longe, captamos as coisas longe, e Joquebede com ela não foi diferente, e ela escolheu construir uma espécie de barquinho, um cesto de junco, calafetou ele todo com betume, e foi fazendo aquele cesto. E eu comecei a imaginar hoje, lendo esse texto e pensando nela, o cuidado dela para fechar cada frestinha que ficasse, tendo a certeza de que tudo estaria muito bem passado de betume, vedado, para que não tivesse risco nenhum. Por quê? Porque aquele cesto iria para a água e dentro estaria Moisés. E Moisés, um bebê tão pequeno, não podia correr riscos, porque ele poderia, se entrar água no cesto, ele poderia se afogar, o cesto encher de água e ele afundar e morrer ali afogado. E na realidade, o que eu quero focar aqui? Essa mãe, em cada momento, desde a decisão que ela teve de construir esse cesto, que claro foi dirigido por Deus, porque senão não teria acontecido da forma como foi, ela se projetou, ela se doou no sentido de fazer o seu melhor, de entregar o seu melhor para proteger a vida do filho. E é isso que a mãe faz, é isso que os pais procuram fazer, buscar o melhor para os filhos. Claro que às vezes a gente faz as coisas erradas entendendo que é o certo. Nós precisamos também, como pais, entender que também erramos. Importante, né, pais? Lembrar que nós não temos razão sempre, mas buscamos fazer o melhor, buscamos proteger os nossos filhos. E ela confiou a Deus toda aquela construção do cesto. E o Senhor foi conduzindo ela ali, ela preparou todo aquele momento, ela foi
concluindo aquele trabalho para que Moisés de fato ficasse em segurança ali e que ele pudesse sair daquele lugar e que ele pudesse sair sem ser visto, que ele pudesse sair em segurança. Olha lá, a irmã Rita tá dizendo aqui, a Cris é galinha choca mesmo, olha lá. Valdir Oliveira, bem-vindo aqui conosco. E restava a ela, então, não deixar que nada, que nenhuma fresta, que nenhuma haste, que nenhum arame, nenhum objeto que ela amarrou, que ela prendeu, nenhum fio pudesse deixar Moisés em perigo, pudesse fazer com que Moisés corresse perigo. E ela colocou aquilo ali no rio, aquele cesto no rio, e colocou Moisés ali. Certamente a fé daquela mulher era muito grande. Talvez se fosse uma de nós pensaríamos, não, mas e se tiver um jacaré ali no rio? O jacaré vai virar o barco e vai comer o meu filho. Não, mas a hora que eu for colocar ele ali, ele vai chorar e alguém vai ouvir o choro e já vai pegar o meu filho e matar ele logo ali. Mas Joquebede confiou, ela ficou segura no Senhor. Ela dependeu da direção dele. Então é muito importante isso, que para que a gente seja bem-sucedido na vida como pais, nós possamos buscar a direção do Senhor. Nós possamos buscar a condição dele, nos dirigindo em tudo o que fizermos. É importante ouvir a voz de Deus, nos adestrando também como pais. Por quê? Porque nós precisamos aprender como pais. Nós não nascemos pais, nós também somos filhos. Um dia fomos filhos pequenos, hoje somos filhos adultos. Temos um compromisso de formar a outros filhos e esses filhos formarão a outros filhos. Então, o que é importante saber? Que para nossa missão de pais ser bem-sucedida, nós precisamos experimentar da fé, da graça e do preenchimento de Deus em tudo aquilo que nós elaborarmos. A mão de Deus precisa estar em tudo aquilo. Todos os seus projetos, todos os seus sonhos para a sua família, tudo aquilo que você tem projetado para os seus filhos, apresente a Deus. Até porque, às vezes, um projeto é nosso, mas não é do nosso filho. Bem-vindo também, Osmartina, que está conosco, Nadjane, bem-vinda também, amada. Então, o que é importante saber? Que eu preciso apresentar a Deus o meu filho e deixar que o Senhor conduza a vida dele, porque antes ele é do Senhor. Então, olha que interessante, o próprio comportamento de Joquebede, na realidade, foi: eu prefiro que o meu filho se vá, eu vou abrir mão do meu filho para que ele sobreviva. Que prova! Ela sabia que se o filho ficasse ali, ele iria certamente ser morto. Então ela abriu mão desse filho para que ele sobrevivesse. E o Senhor a abençoou grandemente porque permitiu que ela própria viesse a cuidar desse filho, que era seu, amamentar o seu filho, cuidar desse filho, estar perto dele todo dia. Importante, nós vemos o cuidado de Deus, a preocupação do Senhor com as nossas vidas, nas mínimas coisas. O Senhor conhece. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Amém? Agora eu fico imaginando essa mãe. Estava construindo, né, aquele barquinho. Se ela não tivesse aquela fé no Senhor, será que ela construía aquele barquinho? Como é que estava aquele coração daquela mãe? A angústia de poder entregar o teu filho, porque se ficasse com ela, certamente ele seria morto. Estava abrindo mão, né? E estava abrindo mão do seu filho. Mas ela sabia que ela tinha um Deus. E quando eu fico imaginando a oração que ela estava fazendo ali, naquele momento, falando com Deus. E certamente Deus respondeu ela o que ela devia fazer. O que ela devia fazer. Deus dirigindo a vida dela, né? É o Senhor conduzindo.
É muito diferente quando o Senhor nos conduz. E é isso que nós, como os pais, nossos pais, nós temos que deixar que Deus fique no caminho dos nossos filhos. É Ele que vai nos levar ao nosso entendimento, os caminhos que os nossos filhos devem tomar. Às vezes nós queremos tomar um caminho nosso e esquecemos que o Senhor, que já tem tudo planejado para os nossos filhos, aonde eles vão estar. Já tem tudo preparado. O Senhor tem tudo preparado. Às vezes nós ficamos com aquela angústia no coração. Ai, meu filho, ai, meu filho, ai, meu filho. Queridos, ore. Deixa Deus te usar. Deus vai te usar e te vai dar sabedoria, discernimento. Amém. Para a tua vida e a vida do teu filho. Às vezes nós até desejamos escolher a profissão para os nossos filhos, né? Ele sempre falava assim, eu quero que meus filhos sejam médicos. Michele, você vai ser médica. Michele vai ser médica. E aí ele falava muito isso na cabeça da Michele. A Michele tinha uns 10 anos, quando ele ficou com câncer, teve câncer, a Michele começou a se envolver muito com a medicina, escreveu um livro, quando ela tinha uns 11 anos, escreveu um livro sobre a cura do pai, a doença do pai, contando. Então, assim, a Michele começou a se envolver muito, e ele foi todo empolgado, entendendo que a Michele ia ser médica. Mas não adianta a gente fazer planos. A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Nada a ver, a Michele foi para a área de publicidade, agora está aí esteticista. Quer dizer, ela que decide. Nós não podemos decidir, nós só temos que orar. Saudando bem-vindo ainda, a irmã Rita fez um comentário. A fé no Senhor é o que nos dá forças. Temos um Deus, aleluia. Bem-vindo também, pastor Samuel Targino, nosso preletor de amanhã. Estará conosco amanhã também com uma palavra abençoada. Nosso querido pastor Samuel, nosso mentor. Aleluia. Aleluia. E vocês, pais, né? Estão no tempo de dar os últimos retoques na construção do cesto. Pais, vocês já estão preparando já os seus cestos? Já estão se preparando? A partir do momento que os nossos filhos nascem, nós já temos que começar a preparar. Até porque não dá para soltar o filho no cesto de qualquer jeito, que ele vai afundar. Então nós temos que começar já agora. Se não começou, querido, vamos começar a construir. Porque olha, é rapidinho. O tempo corre, passa rápido. Verdade. Passa muito rápido, né? E nós temos, né, que construir isso, esse cesto através do amor, do ensino, da repreensão e da correção, das experiências. São muito importantes isso, as experiências que nós vamos tendo no decorrer das nossas vidas, na educação dos nossos filhos, dispensando o nosso tempo a eles. Filho é para nós, eu falo sempre aqui em casa isso, filho é para o resto da vida, tenha certeza disso. Não pensa que o filho, quando casa, vai embora, você não pensa mais nele, porque não tem mais motivo para se preocupar com ele. Não, filho é para o resto da vida. Então, eu preciso saber que filho precisa aprender a amar com os pais que amam. O filho precisa aprender a pensar no outro, no próximo, a se doar, a se envolver com o outro. Então, o filho tem que aprender todo dia. Todo dia é um investimento. Eu me lembro que às vezes a gente conversava alguma coisa e mesmo hoje eu vejo com os netos. A filha, às vezes eu falo, mas ela tá fazendo, mas eu já cansei, mãe, de ensinar, que não é para fazer isso. Falei, continue ensinando, porque eu ensinei assim. Então a gente não pode cessar de ensinar. Parece que eles não aprenderam, parece que não aprendeu nada, tudo que eu falei parece que não entendeu nada. Entendeu? Não cesse de ensinar. E a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a criança no caminho onde ela deve andar. Porque mesmo quando adulto não se desvia desse caminho. Então não cesse de ensinar.
desde bebê, desde pequeno. Não cesse, não titubeie, na hora de falar não é não, sim é sim, seja claro com seu filho, mas ensine o mais importante, em amor. Ame seu filho, repreenda na hora certa, é importante demais a correção. Os pais devem certificar, né, que não vai ficar nenhuma brechinha, né, naquele barquinho ou então naquele cesto. Não vai ficar nenhuma brecha. Como a falta de perdão, ressentimento, indiferença e a cobrança excessiva, que pode comprometer a segurança do barco. A cobrança excessiva, nós temos que ter o cuidado. Sim, devemos cobrar, sim. Mas nós temos que ter o cuidado com essa cobrança excessiva, que pode lá na frente, ter muitas complicações lá para frente, essa cobrança. E nós temos que ensinar nossos filhos a pedir perdão. O perdão. Mas como ensinar os nossos filhos a pedir perdão? Pedindo perdão. Quando eu disse no início que nós erramos, é importante reconhecer que nós erramos. Se nós erramos, nós precisamos pedir perdão. Os filhos têm que nos ver pedindo perdão. Os filhos têm que nos ver que nós erramos, né? Que nós erramos. Assumindo um erro nosso. É importante, porque às vezes a gente quer passar para os filhos que nós somos uma fortaleza, uma perfeição, e não somos nada disso. E lá na frente, quando eles forem pais, eles vão sofrer com isso. Então, é importante, se eu quero ensinar o meu filho a pedir perdão, eu preciso primeiro pedir perdão. Ser humilde ao ponto de reconhecer erros, ressentimentos, os filhos vendo os pais não se falarem, os pais numa crise no casamento e ficam de mal, como a gente vê aí fora, de mal, ficar sem se falar. Então, isso não pode existir dentro de uma família que conhece a Jesus, ficar de mal. Uma linguagem que para mim é chula. Esse tratamento de ficar de mal é o que? É falta de perdão. Então, não existe isso. Se houve um problema, a gente precisa resolver o problema. Se é entre os pais vão resolver. Se é entre pais e filhos, precisa sentar e conversar. O porquê? O filho tem que ver que nós não podemos reter as pessoas com ressentimentos, com mágoas, guardar reservas. E às vezes os pais ficam sem se falar. Um vai dormir, briga, vai a mãe pro quarto dos filhos dormir lá. E o pai fica sozinho na cama. Ou então manda o pai para a sala. Nós não podemos ser essa referência para os nossos filhos. Por quê? Porque senão nós estamos ensinando errado. Nós estamos ensinando os nossos filhos como não devem fazer. Importante, né? Tem aqui uma colocação da irmã Nice também. Eu entendo que quando nossos filhos casam, eles saem do nosso barco e vão para outro barco. Nós ficamos orando por eles, para que o barco deles não mais além que o nosso, que a viagem não vão mais além que o nosso. A viagem é grande. Sim, é verdade, minha amada. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente ainda. Com certeza, é verdade. Bem-vinda, amada Magali, aqui conosco também. Glória a Deus. Continuando então aqui. Quando os pais investem na formação do caráter dos filhos, através da instrução segura, do ensino seguro, fundamentado na palavra de Deus, certamente nós transmitimos segurança aos nossos filhos. Nossos filhos precisam se sentir seguros juntos de nós, desde pequenos. Você pode ver que quando a criança vai cair, que ela está começando a andar, os pais estão sempre ali, amparando, por perto. A gente já começa ali desde bebê a amparar, porque vai bater a cabeça na mesa. Eu me lembro que quando as crianças eram pequenas, ele estava, como pai, ele estava sempre ligado. E atento que ia cair, que ia machucar, que ia bater a cabeça em algo pontiagudo. Então, ele estava sempre assim, protegendo. Então, o que acontece? A gente, como pais, tem essa tendência de querer proteger os nossos filhos, livrar os nossos filhos do perigo. Mas no decorrer da vida, nós vamos ensinando aos nossos filhos
não a se livrarem do perigo, mas a lidarem com o perigo. Como é que ele vai lidar com a situação de perigo? Que certamente ele vai enfrentar muitas na vida, muitas. E nós não vamos estar o tempo todo perto para amparar, para cercar, para proteger. Então nós precisamos, no decorrer da vida deles, conforme eles vão crescendo, ensinando os nossos filhos a lidar com as situações ameaçadoras, que certamente eles vão viver, eles vão vivenciar. Quando chega a hora dos filhotes saírem do ninho, é fundamental que os pais tenham equilíbrio e sabedoria nesse momento. Por quê? Porque são experiências preciosas que nós vamos viver ali. Quando começa a se falar em casamento, começa a namorar, aí os pais já começam a observar: que namoro é esse? Quem é essa pessoa? Que família ela é? Nós somos pais, é assim que a gente vive. Então a gente já começa a observar quem é aquele outro que está querendo entrar na nossa família. Qual a origem dele? De onde ele vem? E às vezes, nossa tendência é muito grande nisso, em fazer escolhas. Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu não fui com a cara dessa menina que você resolveu namorar. Não gostei do jeito dela. Mas somos nós que devemos gostar? É uma escolha nossa? Nós vamos conviver? Não. A escolha não é nossa. A nossa escolha já foi quando nós nos casamos. Agora é a vez dos nossos filhos escolherem. É claro que quando nós observamos que algo não está bem, que há alguma prática ali no meio do relacionamento dos filhos que não está bem com o namorado, com o noivo, com alguém que ele está conhecendo, aí que eu tenho que orar mais ainda. Deus, se não é essa pessoa, eu quero pedir que o Senhor entre ali, intervenha para que esse relacionamento não vá à frente. Mas existem muitos pais que dizem: não, se eu não for com a cara, não adianta. Imagina se Jesus falasse isso para nós: eu não vou com a sua cara, que você só apronta. O que ia ser das nossas vidas? Então nós, como pais, devemos ensinar e orar. A escolha não é nossa. Se eles forem bem orientados, se eles olharem para os pais, se os pais orientaram para as escolhas a serem feitas, eles vão estar alinhados no padrão do que eles aprenderam, com o alicerce da família que eles tiveram, com pais sábios que ensinou esses filhos dentro da palavra de Deus. Eles certamente vão saber fazer escolhas. Até porque, por mais que o mundo diga que o casamento deu certo, não deu, cada um vai para o seu lado, nós, como cristãos, batemos em cima da tecla até que a morte os separe. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Então é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Que o casamento é até que a morte os separe. Então eu não vou casar de qualquer jeito. Primeiro eu preciso ter uma direção de Deus, eu preciso ter a certeza de que é aquela pessoa, eu preciso ter um tempo de namoro para conhecer melhor a pessoa, para depois vir a decisão do casamento. Por quê? Porque uma vez casado eu preciso pedir sempre a misericórdia de Deus para caminhar, para avançar e não desistir. Tem muitas mães, às vezes, pensam, né? Não vou deixar meu filho casar não, né? Quer ficar no ninho, sempre no ninho, né? Mas vai ter uma época que não vamos segurar nossos filhos. Não vamos. E nós, como os pais, às vezes, né? Temos a intenção até de entrar no relacionamento dos nossos filhos, né? Às vezes, como a pastora falou aqui agora, nós que queremos escolher quem vai ser minha nora ou meu genro, né? E podemos falar assim: não, filho, essa não. Então, esse é o hábito que às vezes muitos pais têm. Nós temos tido experiências. É verdade. Né? Nós temos experiência. Não, meu filho não vai casar com essa, né? com A, nem com essa, com B, com C. E nós temos que deixar os nossos. Se nós queremos que os nossos filhos voam, nós temos que dar
né? O livre, né? Deixar ele livre. Fortalecer as asas. Isso. As bases. Tem que fortalecer as bases. Então é isso que nós temos que pensar. Que os filhos vai voar. Vai voar. Vai chegar uma época que nós não vamos segurar ele. Nós podemos estar podando as asas, cortando. E às vezes, até cortar das asas, olha, vai voar assim mesmo. Meio balançando para cá, mas vai. Eu me lembro que eu já ouvi muito de pais, de adolescentes. Olha, chega uma fase da vida que a gente já não tem mais paciência para cuidar de filho, para falar, para ensinar, porque já fez muito isso. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro pegar minha filha, levar ela no ginecologista, dar um anticoncepcional para ela e aí evita que ela engravide. E pronto. Então, nós precisamos ver o fundamento, aquilo que vem muito mais fundo que tudo isso. Não é só uma gestação, um filho gerado fora de um casamento, que realmente tem consequências, mas é toda uma estrutura da vida daquela jovem, o padrão de Deus qual é, que o filho deve ser gerado dentro do casamento, que a intimidade, que a relação sexual precisa acontecer dentro do casamento. E quando os pais liberam os filhos, a filha para tomar anticoncepcional, então o que acontece? Ele libera a filha para ter intimidade com quem ela quiser. Lembrando que cada um que a gente tem intimidade, nós somos uma só carne com ele. Ah, mas o menino não pega nada. Como não pega? Quer dizer que o menino pode, então, ter relacionamento íntimo com qualquer um. A menina é que não, porque ela tem risco de engravidar. Então, por isso a menina toma pílula e fica tudo elas por elas? Não. Nós precisamos ensinar os nossos filhos alicerçados na palavra de Deus. Ele vai ter tempo para a intimidade quando ele for casado. Enquanto isso, ele precisa esperar em Deus. Ah, mas esse pessoal de hoje, os hormônios estão à flor da pele. Não importa, ninguém vai morrer por causa disso. Se eu buscar força em Deus, eu vou me segurar. Eu conheço muitos casais que têm se casado hoje, nessa geração, virgens. E conheço jovens que têm vergonha de dizer que são virgens. Por quê? Porque hoje é uma raridade. Mas o que é importante para nós? É viver dentro da palavra de Deus. É viver o que a palavra de Deus diz que eu preciso. Que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Que eu preciso me guardar para o meu esposo. Que o homem também precisa se guardar para a mulher da sua mocidade. Para aquela que o Senhor vai trazer para se unir a ele. E serem juntos uma só carne, como nós vamos ver agora. Agora nós vamos ver agora o nosso texto, né, base, que é Gênesis 2, 24a. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E como nós vamos interpretar esse texto bíblico aqui, né? Com a expressão, né? Deixa o homem, pai e mãe. Deixar pai e mãe. Como que nós vamos aqui, né? Os pais, né? Nós como os pais, às vezes nós estamos assim cheios de muitas intenções. De ajudar, de fazer, de né? realizar do nosso jeito. E nós acabamos, né? De se envolver demais na vida dos nossos filhos. Mas demais a gente se envolve, né? E que já saíram do ninho para formar outro ninho. Nós temos uma experiência dos casais que a mãe, o filho casou, foi embora, mas a mãe vive interferindo no relacionamento dos dois. E os dois vivem um conflito. A mãe fala até o que eles têm que comer, quando eles devem ter filhos, onde as crianças precisam estudar. Compra todas as roupas da criança. Eles não precisam comprar nada. Quando eles vão pensar em alguma coisa, ela já comprou. Ela mobília o quarto. Ela paga tudo para essa criança. Então, a avó no lugar da mãe.
papel já está errado. É importante, é muito importante essa colocação, porque pensando que estamos ajudando, estamos invadindo a privacidade do novo casal, da nova família formada. Então, pais, devemos ter todo esse cuidado, em especial as mães, porque as mães se intrometem mais. Não são só as mães, mas as mães, a tendência das mães é essa, é querer continuar fazendo para os filhos aquilo que ela fazia quando eles estavam em casa. A comida que o meu filho gosta. Ah, eu fiz um bolo de chocolate, meu filho gosta tanto. Filho, passa aqui que eu fiz aquele bolo que você gosta tanto, eu fiz para você. Aí, pronto. Aí o filho vai lá, pega o bolo e leva. Chega em casa, a esposa, que bolo é esse? É o bolo que minha mãe fez para mim. Então, assim, se ela tiver um pouco de sabedoria, de ligar, de falar pra nora, olha, se vocês quiserem passar aqui para comer um pedaço de bolo, eu fiz um bolo de chocolate. Não, eu fiz um bolo que o meu filho ama. Então, e vai levar lá na casa, né, do filho. Então vai levar o pratinho, pede para ele passar a buscar. E aí a gente vai o quê? Entrando na individualidade, na intimidade dessa nova família. Aí faz uma comida ensinando que comida boa é só a mãe que faz. Aí a esposa faz uma comida e o filho fala, essa comida não é igual a da minha mãe. Ai, eu sinto tanta saudade da sua comida, mãe. Ai, mãe, vem aqui fazer comida para mim. Errado. Quem tem que fazer comida para o filho é a esposa. Se for preciso, se ela for humilde até esse ponto de pedir dica para a sogra, amém. Hoje tem internet para todo mundo. Hoje você vai lá no tio Google e procura as receitas e cria. Mas se mexe, faz a sua parte, esposa. E mães, fiquem no seu lugar. Você já fez a comida, já formou esse filho, agora ele tem uma esposa. Ele é uma só carne com ela. Deixa ele viver a vida dele. Se o arroz queimou, se ficou duro, se teve que jogar tudo no lixo, problema deles. Eles vão aprendendo juntos. É junto que eles aprendem. Com certeza. E hoje tem muitas mães, né, que é galinha choca, vamos dizer assim, né, que não deixa o filho fazer nada. E às vezes, muitas mães esquece, né, que é a mãe, às vezes é empregada do filho, a mãe empregada do filho, também. Porque o filho, tudo é mãe, mãe, pega aquela água para mim, mãe, faz isso para mim, mãe, sempre a mãe fazendo as coisas para os filhos, e não é bem assim. Nós temos sim que ensinar ele a fazer as coisas, porque lá na frente vai ter consequências na frente. Porque quando ele casar, ele vai ficar pensando que a esposa é a empregada dele. Ele senta e pede tudo na mão. E a gente temos visto hoje que nem as mulheres estão sendo preparadas. Não estão sendo preparadas. Porque tem mulher hoje agora, nós estamos sabendo, estamos cuidando aí de um casal aí. Sabemos. A mulher não sabe nem passar roupa, não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. O marido chega do serviço, tem que fazer tudo. Com certeza, e eles não estão bem. E olha, eu quero abrir um parênteses aqui, eu já disse em outras lives. Bem-vindo também, irmão Rui, aqui conosco. Boa noite, povo de Deus. Ô, glória. Bem-vindo, irmão Rui. Então, às vezes, a mulher não sabe fazer. Não é feio não saber fazer. Se ela não aprendeu, se não foi ensinada. Mas ela precisa aprender. Ela precisa aprender. Ah, mas eu tenho empregada. Eu tenho 2 empregadas. Eu tenho uma empregada que passa minha roupa para mim. Glória a Deus por isso. Empregada não fica 24 horas com você. E o dia que o seu marido quiser uma camisa exatamente aquela que não tiver passada? Ah, ele vai passar. Mas você é a esposa. Não que tenha problema dele passar. Se precisar, o meu marido passa também. Sim, não tem problema nenhum. Sim. Mas é importante que a mulher saiba cuidar do marido. Por quê? Porque se o marido sair na rua com a roupa toda enrugada, toda amassada, a pessoa que olhar para ele não vai falar assim, que homem mais descuidado. Vai falar, onde está a mulher que cuida desse marido? Se ele anda assim, a mulher, ó. Por quê? Porque o nosso papel de esposa é cuidar do nosso marido. Quantas vezes ele veste uma roupa
Ele veste duas, tá bom agora? Não. Ele veste outra, fala, agora tá bom. Foi dia. Olha lá o que ele tá dizendo. Para fazer esse live, eu troquei 3 camisas para fazer esse live. Não tá combinando, porque eu tinha que vestir essa blusa, né? Não tá combinando a cor com essa blusa. E ele troca. E ele vai lá e muda. Por quê? É importante que você veja o seu marido bem. Depois eu fui lá passar óleo no cabelo dele. Não foi cortar cabelo porque não tá podendo, não tá achando lugar para cortar esse cabelo agora. Então, é importante a gente cuidar do nosso marido. De saber que ele está bem, que ele está apresentável. Porque se ele não tiver, é vergonha para nós. Então, mulheres, cuide, faça a sua parte. Não tem nada demais se precisar da ajuda dele, ele fazer também. Mas a vergonha é da mulher, quando o homem anda sujo, rasgado, roupa sem botão, amassado, porque nós precisamos fazer também a nossa função de cuidar deles. O irmão Rui citou aqui o nosso texto-chave: largará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão juntos uma só carne. Quantos pais, quanto a pais, nós investimos certamente na formação dos nossos filhos e preparamos os nossos filhos para assumirem um seu papel dentro da nova família, ensinando nos nossos filhos a amar, amando dentro da casa, a proteger, ele entendendo que ele se protege, o pai protege os filhos, a esposa os filhos, a família, um protege o outro. Então há união dentro da família, a proteção dentro da família que vem do sacerdote, do pai, de Deus, do sacerdote, que é o pai, da mãe. Então todos nós como família, protegendo-se um ao outro, não estando com um falando do outro, estando com um filho falando mal do outro filho, comparando filho mais bonito, filho mais inteligente. Isso não existe. O amor é igual e nós precisamos ter tratamento igual e valor igual aos nossos filhos. Prover, o pai, o provedor. Claro que hoje muitas mães trabalham, a maioria delas, mas o provedor é o marido. O marido precisa sustentar a família. O marido precisa prover o alimento no lar. Ele precisa se envolver no trabalho para que a provisão venha. Por quê? Por mais que a esposa ajude, que o salário da esposa se junte para as despesas da família, o provedor não é a mulher. Mesmo que ela ganhe mais e que o salário dela venha, não tem nenhum problema quanto a isso. A mulher tem um salário além do salário do marido. Isso não há problema. O importante é que o marido esteja sempre trabalhando, envolvido em prover o sustento na casa. O sustento da família não pode ficar sobre a responsabilidade da mulher, porque o papel está errado e isso não é bênção. Maridos, esteja atento a isso. Você tem a responsabilidade de sustentar a sua família. Então, importante é amar, proteger e prover, para que os nossos filhos aprendam isso com os pais. E no momento que eles voarem, eles saibam, quando entrarem numa nova família, qual é o seu papel lá dentro da casa. O que é que ele vai fazer. Por quê? Porque nós temos visto filhos que vêm para o casamento, que se casou e que vem para o casamento, que a esposa tem que dar a roupa na mão dele, que ele entra no banheiro e fica gritando porque não tem toalha, que ele não sabe onde está guardada a cueca dele. Por quê? Porque a mãe é que dava tudo na mão. E aí ele insiste que a esposa dê tudo na mão. E o que acontece? A mãe ficou lá na outra casa. A esposa não é mãe. E depois, quando vem os filhos, então vem o hábito de chamar de pai e de mãe. Né, mãe? Né, pai? Não, mas é por causa dos filhos. Então a gente tem o hábito de chamar de pai. Meu marido não é pai. Ele é o meu marido. Não chame o seu marido de pai. Não chame a sua esposa de mãe. Ela não é sua mãe. Sua mãe ficou lá na outra casa, lá na outra família. Você está numa nova família agora. Lembrando que os filhos mimados e super protegidos não vão conseguir voar sem a ajuda dos pais. E aí como é que vai ser?
os pais não vão poder ir junto pro casamento. Não vão poder morar na casa junto. Até porque não é bom nem que more no fundo da casa. Quando os filhos se casam, o ideal é que, vou construir, nosso terreno é grande, vamos construir uma casa para nós menor lá no fundo. Errado. Procure sair daquele terreno, daquele contexto. Os filhos precisam ter o lugar deles. Se o filho vai morar no fundo, a primeira encrenquinha que tiver, se é o sogro que está ali, o filho daquele que está morando na frente já corre lá. Enche a cabeça. Ou então, os pais que moram na frente já vão lá para trás palpitar. E já vão tomar partido, certamente. Já vão defender. Errado. Filhos se casaram, eles precisam sair do ninho. Não adianta ficar ali na beirada do ninho. Não adianta ficar procurando agarrar os pais ali que estão na beirada do ninho. Não. É para sair do ninho. Porque um novo ninho vai ser formado. E enquanto ele não sai do ninho, ele não consegue formar o seu ninho, a sua independência como família. Tudo ele encosta nos pais. E isso gera insegurança. Nós não podemos criar filhos com insegurança. Nós temos que transmitir a segurança para os nossos filhos. É isso que nós devemos transmitir. E essa segurança tem que partir de nós. Porque lá fora, quando ele partir, sair do ninho, começou a voar, ele vai saber como se defender. Como se defender. Porque a vida lá fora não é fácil. Não está fácil hoje. E isso pode trazer as consequências dentro desse ninho, novo ninho que está sendo construído novamente. Tem vários comentários aqui. Vitor Rosa, a paz, bem-vindo. A irmã Rita, obedeceu a pastora e ficou muito bem. Olha lá, elogiando, tá vendo? Amém, glória a Deus. Irmão Rui, as principais letras do ABC que o homem precisa aprender. Verdade, o pastor sempre fala. As 4 letrinhas. Obedecer. Jesus é tão bom que o alfabeto dele é só 4 letras. Né? Nós temos mais de 20. Mas do Senhor, obedecer, só 4. É fácil. Eu sempre falo, nós como gente somos complicado. Gente é complicado. Não é fácil só seguir essas 4 letrinhas. São 4 letrinhas. O irmão Rui citou. Não é do alfabeto, não é ABC, é obedecer. Bem-vindo também, irmão José Antônia, paz. Então, é importante mais importante ainda que tudo isso que nós falamos agora, os filhos precisam ver o amor de Deus na nossa vida como família, dentro do nosso lar. Os problemas que a gente vive como família, que todas as famílias vivem. Se você tem o seu, claro que cada um de nós tem os nossos problemas. Mas como nós lidamos com isso? Desde pequenos, como é que nós lidamos com os problemas? E para ensinar os nossos filhos, nós devemos praticar primeiro. Se você quer ter filhos que tenham um casamento bem sucedido, se você quer ver seu filho, a sua filha, feliz dentro de um relacionamento, faça por viver bem dentro do seu casamento, enquanto eles estão juntos. Não adianta você começar a viver, a procurar usufruir do tempo perdido, porque cuidou de filho, porque não cuidou do casamento, agora os filhos foram embora, voaram, então agora nós vamos viver a nossa vida. Não. Não esquece que junto de vocês tem aqueles que estão sendo formados, e nós somos a forma. E eles vão olhando para nós. Então esteja ligado nesse comportamento que você precisa ter para que os seus filhos vejam o amor de Deus transformador, que passa por fases difíceis, que passa por lutas, que enfrenta barreiras, mas que vence porque tem Jesus à frente da nossa família. E eu queria citar aqui 3 pontos importantes. Como sobreviver quando o ninho se esvazia? Ponto 1, aceitar um momento. Aceitar. Assim como nós preparamos os nossos filhos, é importante também nos prepararmos.
Sabermos que os filhos certamente irão embora um dia. Não tenha dúvida disso. Tem mãe que não gosta nem que fale. Não quero nem pensar. Eu conheço pai que fala assim, às vezes a gente fala assim, sua filha tá ficando uma moça, né? Ele faz assim, não quero nem pensar nisso. O dia que algum moço se aproximar da minha filha, o dia que algum rapaz vier com a minha filha, pensar em namorar a minha filha, eu não consigo imaginar isso. Então, pais, falo pais porque eu tô me referindo à filha, mas homens, maridos, comece a pensar nisso, porque esse dia vai chegar. Mães, comece a pensar nisso, porque esse dia vai chegar. E muitas vezes, né, como a gente participa de casamentos, a gente vê assim a mãe, né, do lado chorando, ai, perdi, né, meu filho, minha filha, perdi meu Parece filho, que está meu indo filho. embora, morreu, não vai ver mais, foi pra forca, pra guilhotina, perdi. Que perdeu? Você está ganhando uma nova família. Está ganhando uma nora, um genro. Se você orou para que Deus dê um genro e uma nora, com certeza você vai ganhar uma nora abençoada, ou então um genro abençoado, querida. E se você não orou, trate de orar. Porque desde pequeno comece a orar. Ore para aquele que vai estar com seus filhos, que vai formar uma nova família com eles, debaixo da bênção de Deus. Comece a orar pelo seu genro, pela sua nora. Eu me lembro que no dia do casamento da minha filha, eu disse pro meu genro, agora eu ganhei mais um filho. Outro dia até ele comentou sobre isso. Eu falei e não tenho dúvida disso. Mais um filho. O que eu tenho, às vezes a gente tem que acertar alguma coisa com eles, a gente senta e o que tem que falar, fala para os dois e fala para ele também. Mas a gente deixa claro que ama, que ora para ela e ora por ele também. Às vezes eu faço coisas aqui e eu falo para ela, leva para ele. Aí ela fala assim, ih, já tá puxando a sardinha já. Não é? Ele agora faz parte da nossa família. Então é alguém que a gente ama, que ora, que quer saber como está. Porque a gente precisa se envolver dessa forma, em oração. Então comece a orar. Deus, prepare um esposo para minha filha. Prepare uma esposa para o meu filho. Mas de Deus. Não é o que a gente quer, que Deus tem para eles. Então nós precisamos nos preparar para esse dia. Porque no decorrer da vida eu preciso me lembrar sempre que esse dia vai chegar. Segundo ponto. Primeiro, aceitar o momento. Segundo, manter o contato. Os filhos estão saindo de casa, mas o relacionamento não está sendo rompido por causa disso. A relação de amizade, de estar junto, de comer um na casa do outro às vezes, isso tudo pode acontecer. É claro que tudo tem que ter limites. Limites. Ai, todo dia o filho tem que ver a mãe. Ah, porque eu não consigo ficar sem a minha mãe. Ah, eu não vivo sem a minha mãe. Eu sou acostumada a estar todo dia com a minha mãe. Todo dia eu preciso ir na casa da mãe. Certamente, essa esposa vai criar problema. Ela não vai aceitar isso todo dia. Da mesma forma, mãe. Todo dia quer ir lá ver como é que tá a situação. Aí chega, deixa eu ver. Deixa eu passar a mão aqui no móvel. Ixi, essa minha nora não tá limpando a casa direito. Olha, não fez comida pro meu filho até agora. Então, nós precisamos saber o momento de ir. E precisamos saber o momento de recuar. Não fique o tempo todo ali. Não fique em cima. Deixa eles com a vida deles. Deixa eles se conhecerem agora dentro do casamento. Deixa eles se resolverem dentro do casamento. Veio reclamar um do outro? Filha, vai orar a Deus. Eu sempre falo isso para minha filha. Ela fica até meio brava às vezes. Você só fala isso para eu orar. Claro. Hoje, se você está com algum problema, vai orar para Deus te dar a direção. A escolha foi feita, não foi? Você não fez a escolha, agora você vai orar para Deus mudar aquilo que não está bem no casamento. Isso é muito importante. Ó, irmão Rui, os filhos são como flechas nas mãos do valente. Amém. Glória a Deus. Então, tudo tem que ter limites. Não fique muito na casa dos filhos. E os filhos saibam o seu lugar também. Vão, visita, é importante. Não quer dizer que também o filho não tem que visitar os pais. Errado também. Não é porque casou, agora a esposa não deixa ir, o marido não deixa ir. Não. Você tem direito de visitar os seus pais. Tudo com limites. E o terceiro e último ponto.
procurar ajuda. Isso é para os pais precisam reconhecer o momento que precisam de ajuda. Às vezes uma terapia, às vezes buscar algo para fazer, para ocupar o seu tempo. Ai, mas eu cuidava tanto, eu passava aquelas camisas do meu filho de manga comprida, era 10, 20 camisas, eu engomava e eu pendurava e eu alisava e eram lindas e agora eu não tenho mais nada disso para fazer. Ai, agora eu não consigo mais sobreviver. Como é que eu vou fazer sem as coisas do meu filho? Eu fazia a comida que ele gosta, eu esperava ele chegar da escola, da faculdade à noite. Tudo isso ficou para trás. Agora é hora de você ocupar o seu tempo com outras coisas. Então eu preciso procurar ajuda quando necessário. Se eu preciso de uma terapia, se eu preciso de um psicólogo para me orientar em relação a me ocupar com o tempo, buscar uma atividade física, praticar atividade física, de repente um curso, algo que ocupe o tempo. O ninho está vazio, mas é tempo de rever as nossas vidas, de pensar em nós dois. Hoje nós decidimos o que nós queremos. Às vezes nós estamos aqui, agora não, quarentena. Estamos aqui, daqui a pouco estamos lá em Campinas. Aí a filha liga e fala, onde vocês estão? Ah, estou em Campinas. Onde vocês estão? Fazendo o quê? Estou passeando. Acabou. Da mesma forma ela. Às vezes eles estão aqui, de repente estão passeando. Então, a vida muda. O sentido das coisas mudam. E nós não podemos nos esquecer disso. E buscar atividades. Porque o tempo passa. Mas lembrando que desse novo ninho vão surgir o quê? Novos filhotes. E são os nossos netos queridos. Olha que maravilha! Depois, a gente ouve muito aí um ditado que diz, a irmã Rita também tá aí, a Nice, as avós aí. É muito melhor ser avó do que ser mãe. A gente ouve ditado aí que diz que quando ela está com o filho, ele tá dando trabalho, tá doentinho, precisa de mais atenção, tem que ficar com a mãe. Mas quando é avó, ela tá cansada, aí a mãe chegou. Então, agora a mãe vai com o filho. Então agora a avó vai descansar. Mas a criatividade, o amor que você tem como avó é tão melhor ainda do que mãe. Sabe por quê? Porque você tá mais experiente. O vô fala a mesma coisa, a gente é mais experiente como avós hoje. E tem mais tempo, né? Tem. Porque na época quando a gente tinha nossos filhos, nós como homens, como provedor, não tinha muito tempo para isso. Trabalhava muito para poder suprir. Eu viajava muito, né? Então a gente tinha pouco tempo. Agora não, agora a gente aposentou, tá na paz, temos mais tempo para ficar com os netos, né? Aí de vez em quando eu falo, não, hoje eu vou buscar na escola, né? Aí eu aviso, hoje eu pego na escola. Então é esse tempo que nós temos agora, que é muito mais gostoso. Verdade. A gente curte mais os netos e a gente tem mais maturidade para lidar com eles, coisas que a gente não tinha na época também como pais, mas que o tempo foi ensinando. Não que nós como avós estamos com a razão agora, mas é a forma de ver as coisas, de visualizar o comportamento dos netos. Esses dias a neta pediu para sair sozinha, a primeira vez que ela pediu para sair sozinha para ir ao dentista. Aí a mãe não estava querendo deixar. Melhor não precisa. O dentista é 2 ruas aqui pra cima, deve dar uns 500 metros, se der. Aí eu tava do lado, eu não costumo falar, eu deixo ela falar lá, né? Quando eu vi que ela tava ficando chateada porque ela não ia conseguir sair sozinha, eu falei, mas será que tem problema dela ir aqui pertinho, não é? Tá bom, então eu vou deixar. Mas tudo bem. A menina foi, voltou, bonitinha, não aconteceu nada. Mas ela acabou de entrar, não deu 5 minutos, a mãe chegou de carro. Cadê ela? Ela já chegou? Deu tudo certo no dentista? E aí eu começo a ver lá atrás, quando ela era adolescente, que ela falava, você fica muito no meu pé, quer saber tudo onde eu estou, o que eu estou fazendo? Mas quando a gente está no lugar de pais, as coisas são diferentes. Coisas que os nossos filhos não entendem quando eles são filhos somente. Mas quando eles forem pais, eles vão certamente entender muito mais. O irmão Rui ainda colocou, eles devem ir mais longe. Com certeza. Olha lá, irmã Rita, amo ser vovó. O Paulo saiu do ninho e voltou em 3 agora, olha lá.
Glória a Deus. Então, o que é importante? Ela quis dizer voltou, mas eles têm a família deles agora. É o marido, a mulher e o filho. Então, o que é importante? Ela ganhou a nora e ganhou o netinho. Então, nós temos que ver esse lado. Ver a nossa família crescendo através dos filhos. Por quê? Porque eles também estão formando um novo ninho. E filhos significam responsabilidades, mas netos, prazer. Olha lá. É preciso que os avós tomem cuidado para não interferir na autoridade dos pais. Assim como a gente fala que os pais decidem juntos algo com os filhos, um fala sim, é sim. Se um falar não, é não. Não pode um pai entrar e tirar a autoridade do outro, muito menos os avós, porque a autoridade dos filhos está sobre os pais e não sobre os avós. Claro que existem exceções de filhos que perderam os pais, de filhos que foram abandonados, foram criados pelos avós, então os avós são autoridade sobre eles, mas diferente de filhos que são criados pelos pais. Os avós não podem intervir na educação dos filhos. Avós não devem criar netos. Isso é papel dos pais. Ah, mas ela gosta, a gente conhece filhos que foram criados pelos avós. Ah, porque gostava tanto da avó que acabou ficando na casa da avó. Não. Filho não fica na casa da avó. Ele pode dormir no fim de semana, ele pode ir lá nas férias, ele pode passar um dia lá. Mas quem cria os filhos é papel dos pais. Criar, formar, educar, papel dos pais. Não transfira a missão para os avós. Isso é um privilégio e é obrigação dos pais. Privilégio e obrigação. É um privilégio formar o seu filho. É um privilégio levar o seu filho até o altar para entregar o seu filho em casamento. Então pensa nisso, a alegria de tudo isso, o prazer de tudo isso. Claro que os avós, na ausência dos pais, eles acabam tendo que responder pelos pais. Às vezes é reunião de escola, às vezes eu vou ter que buscar material na escola, agora é esse tempo de quarentena, eu vou buscar material na escola. Ou quando os pais precisam viajar, tiveram uma reunião de trabalho. Claro que os avós sempre apoiam. Isso é muito bom, é um ponto de apoio. Mas lembrando, a responsabilidade é do pai e da mãe. Tem algum comentário aqui? Sim, é Manice. Manice colocou aqui. Minha netinha vai fazer 1 ano. Todas as vezes que vem aqui, vai embora chorando, querendo ficar. Amo ser vovó de 2 meninos e uma menina. Amém. Glória a Deus por isso. Que bom, que bom. É muito bom mesmo. Realmente, só quem tem a experiência de ser avó é que sabe. Claro que existem algumas avós que não gostam muito de ser avó porque quer dizer que ficaram velhas. Mas isso nunca mexeu comigo. Isso sempre me deu muito prazer. E para encerrar, o que eu queria deixar para vocês, nós queríamos deixar como um recado para você. Que você possa ser o ponto de apoio, você pai e mãe, para os seus filhos. A segurança, você está formando alguém, então que ele possa ter em você essa segurança, que ele possa saber que no momento de dificuldade, mesmo que ele seja casado, se ele precisar pedir um conselho, uma orientação, ele tem liberdade para fazer, porque você vai estar ali pronto para atender. Porque se nós não formarmos os nossos filhos alicerçados na fé, mostrando para eles a verdade, que eles precisam ser homens de bem, de caráter, pessoas que buscam a verdade sempre, eles não vão ser pessoas seguras. Quando for o momento deles voarem, eles vão de novo se fechar para ficar dentro do ninho. Quantas pessoas nós conhecemos que não conseguiram voar? Não conseguiram voar e se fecharam profissionalmente. Então, assim, a sua vida emocional, a sua vida pessoal, a sua vida emocional, a sua vida profissional ficou paralisada, porque essa pessoa não foi formada para sair. Não foi na realidade, não teve na realidade uma base segura. Então, ela não tem segurança para sair sozinha. Ela não consegue sair do lugar onde os pais estão.
Ela só consegue ter segurança se ela estiver com os pais. Se os pais responderem por ela. Se os pais decidirem por ela. Bem-vinda, Verlândia, é bom ter você aqui, viu? Então, é importante, pais, que a gente mostre a verdade para os nossos filhos. Continue ensinando os seus filhos no caminho onde eles devem andar. Continue falando não para não, sim para sim. Vamos orar, Deus vai conduzir. Eu não posso fazer isso, eu não tenho condição, mas Deus pode mudar isso, vamos orar. Então assim, leve o seu filho sempre para a presença do Senhor. Mostre para o seu filho sempre que buscar a direção de Deus em todos os sentidos na nossa vida é que é bênção para nós. Em nome de Jesus. Irmão Rui, muito bom esse tema, precisamos ouvir mais vezes. Sugestão sua, meu querido. Olha lá que maravilha. Glória a Deus. Vou deixar no nosso, né? Quem quiser, Uma honra tê-lo conosco, viu? E a sua sugestão foi muito boa também. A irmanice é um presente de Deus para nós. Exatamente. Os nossos filhos são a nossa herança, né? Herança do Senhor aqui para que estejamos cuidando deles. Por quê? Porque um dia o Senhor também os tomará, porque é dele, assim como cada um de nós. Não desista dos seus filhos, jamais. Não importa o que eles tenham feito, não importa o erro que eles tenham cometido, deixe muito claro para eles. Eu realmente vou te dizer a minha posição. Eu não concordo com a sua decisão, mas eu não vou deixar de te amar por causa disso. E é como Deus faz conosco em relação ao pecado. O Senhor nos ama, mas odeia o nosso pecado. Então, que possamos passar isso para os nossos filhos como base, de que o Senhor é aquele que nos conduz. E às vezes nós não aceitamos o não de Deus. Às vezes, sim, nós não aceitamos, às vezes, o não de Deus. Mas por quê? Porque se nós não aceitamos o não de Deus, queridos, você vai ter, as consequências vão ser tremendas na nossa vida. Então nós temos que ficar atento. Quando Deus diz o não, nós temos que aceitar em nosso coração o não do Senhor, para que nós podemos ter uma vida familiar, saudável, e para nós, que nós podemos transmitir para os nossos filhos o não do Senhor, que ele possa entender Amém. O não do Senhor. Amém. Amém? Amados, nós vamos orar agora e temos alguns pedidos de oração. Eu vou só ler os nomes, mas todos eles são de enfermidade, grande parte deles de Covid-19. Queria que você continuasse orando, esteja nessa campanha conosco de oração, não só por esses nomes que estamos aqui citando, mas por cada pessoa que está nos hospitais neste momento enfermo. A Helena, que é aquela bebezinha de câncer, que está fazendo hoje, graças a Deus, já está fazendo a penúltima sessão, acho que a terceira sessão de quimioterapia. Importante nós estarmos intercedendo pela vida dela, tem sido uma bênção. A Sueli Menon, que também está aqui conosco, que eu já saudei, se eu não saudei, eu estou saudando, não me lembro. Então a Helena, aquela bebê, a Benedita, o Tiago, a Maria Lúcia, o Moacir, o Álvaro, o Lázaro, o Antônio, a Ana, a irmã Ana, o Enzo, que é uma criança também, a Rita, uma senhora já, e a Leonor, uma senhora também de 90 anos, que está passando por uma situação de pós-operatório. Ela tem 90 anos, está num grande desafio. Essa Leonor, uma amiga querida de mais de 50 anos. Faz alguns anos que eu não a vejo. Então, que nós possamos estar orando agora. Também por cada pedido que você tem no seu coração neste momento, vamos orar ao nosso Deus. Oh Deus, te agradecemos, Pai querido, pelas nossas vidas. Te agradecemos pela reflexão nessa palavra, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações esta noite. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, toma, Senhor, a cada uma dessas pessoas aqui colocadas. Deus poderoso, que a boa mão do Senhor alcance essas vidas agora. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor,
Toma cada uma dessas pessoas neste momento, em nome de Jesus, Pai, que venha, Senhor, derramando sobre eles a provisão do Senhor, o bálsamo, Senhor, da cura, a unção da cura sobre eles. Salva, Senhor, liberta, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós intervimos agora, intercedemos por cada uma dessas pessoas, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e nós clamamos agora aqui reunidos, ó Pai, como igreja reunida neste momento aqui, cada um, nós intercedemos por essas vidas, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha tocar em cada uma delas. Em nome de Jesus, profetizamos o milagre da vida, profetizamos cura sobre cada uma. Em nome de Jesus, Deus poderoso, também oramos por cada um dos pacientes que estão hospitalizados, especialmente os que estão com esse vírus. Ó Deus, nós queremos neste momento, Senhor, clamar por essas vidas e já anulamos toda a força desse vírus. Em nome de Jesus, cancelamos toda a força desse vírus. Pedimos também por aqueles que estão nos laboratórios, virando dias e noites em busca de vacinas para combater. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja à frente, conduzindo, Pai, dirigindo cada estudo. Meu Deus, que seja a mão do Senhor ali, a direção do Senhor na vida de cada médico, de cada químico, de cada biólogo, de cada um que está envolvido nesse projeto de descobrir essa vacina. Em nome de Jesus, oramos pelos médicos que estão nos hospitais, intervindo com essas vidas doentes, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, copa, pessoal da cozinha, cada um da limpeza, cada um que tem se envolvido, ó Deus, no cuidado com essas vidas. Clamamos a misericórdia do Senhor, o cuidado com as famílias desses profissionais também, Pai. Muitos têm se contaminado, pedimos que o Senhor venha guardá-los, meu Deus. Ó Deus, também apresento ao Senhor essas vidas que estão conosco, cada família representada nesta live. Eu peço a bênção do Senhor sobre esses queridos, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance os lares de cada um desses amados, que o Senhor venha renovando as forças, que o Senhor venha curando, restaurando, trazendo paz, refrigério em cada coração. Abençoa cada pedido de oração desses queridos, em nome de Jesus. Amém. Abre a live de amanhã, por favor. Quero ler. O nome da família, da igreja. E eu queria só agradecer a sua presença. Lembrando que amanhã nós teremos uma live especial. Nós vamos estar podendo contar aqui com o pastor Samuel Targino, nosso querido zap da igreja, nosso querido pastor, nosso mentor também, que trará uma palavra para certamente acrescentar a cada um de nós, e que você que tem um tempo amanhã para estar conosco aqui, em nome de Jesus. E se você puder também, entra no nosso canal, acessa o nosso canal, em nome de Jesus, que você possa tocar ali, se inscrever no nosso canal, que você possa tocar ali e participar das ministrações, compartilhar com outras pessoas, e que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ainda ao seu coração essa palavra que você recebeu esta noite, que você possa compartilhar com outros queridos. E lembrando que o nosso culto na quarta-feira às 19 horas, no sábado às 19 horas e no domingo o nosso culto às 18 horas. Então amanhã nós estaremos com uma palavra, na realidade falando sobre ansiedade. Então que você possa estar conosco, que você possa estar junto na participação conosco, porque certamente Deus tem algo a ministrar sobre o seu coração e vai ser um tempo muito especial. Não fez? Vai ser um tempo muito especial, vai ser um tempo onde nós vamos aprender, porque o pastor Samuel sempre tem algo novo a tratar conosco, e ele na realidade é um psicanalista, é psicólogo, e eu sei que ele tem algo especial a nos ensinar, e através da palavra de Deus, porque ele é um homem de Deus. Então eu conto com você ali, junto amanhã, às 18 horas. E você já pode ver
Em breve nós vamos estar postando logo mais o tema dessa ministração sobre ansiedade e principalmente hoje, nesse tempo onde estamos vivendo um tempo de quarentena, um tempo de estarmos dentro das casas, um tempo de estarmos buscando algo, a direção de Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir. Então, até amanhã, às 18 horas, na nossa página de casais, Ministério de Casais.aconselhamento. Não, amanhã não, perdão. Amanhã no meu perfil, Pastora Odila Carvalho. Amanhã no meu perfil. Só hoje que é no Ministério de Casais.aconselhamento. Então, contamos com vocês amanhã. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa. Muito obrigado pela Igreja de São Caetano, Ministério de Casais firmes na rocha. Deus abençoe a vida de vocês. E também colocamos em oração a vida do pastor Taborda, que é o sogro da irmã Tábada, que está conosco. E ele também está com enfermidade, está com uma pneumonia, está hospitalizado. E gostaria que você também estivesse em oração pela vida do nosso querido pastor Taborda. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Que essa semana seja uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus. Se você tem fé, e sua fé é muito grande, muitas chuvas de bênçãos estarão em sua vida essa semana. Amém, queridos? Fique em paz e que Deus te abençoe.